E chegamos ao final de um dos animes mais hypados desse ano, e será que entregou tudo o que prometia? O final foi tão grandioso quanto esperavam os fãs de Kaiju Number 8 ou Kaiju Hachigo? Olá, eu sou a Gabi Xavier e sejam bem-vindos ao nosso último vídeo de Sabaiju, saindo num sábado, né? Pelo menos agora consegui manter. Episódio 12, que encerrou a temporada de estreia de Kaiju número 8, Number 8, Hachigo, como você preferir chamar. Esse anime do Kaiju monstrão que surgiu quando um inseto doido entrou dentro do Kafka protagonista e dentro de padrões tão frequentes que a gente encontra em outros animes, Kaiju número 8 trouxe a sua própria forma de contar a história. Personagens carismáticos, um protagonista mais velho, que por si só já é diferente do usual desse tipo de história com batalhas, poderes que geralmente trabalham mais adolescentes, e trouxe a revelação do segredo do protagonista muito mais cedo do que muitos imaginavam. Independente do que você achou desse final, que eu quero saber aqui embaixo a sua opinião e já darei a minha, já temos notícia de confirmação oficial direto do Production ID, o estúdio que fez esse anime, que sim, segunda temporada tá mais do que confirmada, não há data ainda para lançamento, mas no fim a gente fala um pouquinho sobre o que esperar, quando deve sair e tudo mais. Se você gostou do anime, já pode comemorar, vai ter continuação sim. E este último episódio entregou o que precisava, não apenas para fazer uma boa finalização, principalmente em termos de história e ganchos, mas também deixando aquela curiosidade necessária, a virada que faz as pessoas quererem esperar para uma próxima temporada. Porque muitas vezes a temporada ou se encerra em si mesma, então apesar de ter sido eventualmente uma boa estreia, não deixa aquele gostinho de quero mais, ou não sabe encerrar sem fazer uma finalização decente, uma ponta para o que vem aí. Kaiju número 8 conseguiu na adaptação, terminando no equivalente ao capítulo 39 do mangá, exatamente todo o clichê básico que você precisa para um episódio final. Tivemos uma luta, se é que a gente pode chamar só de luta, bem impactante, uma presença marcante, expressiva e diferente do protagonista na sua forma kaiju principalmente, mas uma virada na sua posição, na sua história como humano também. Tivemos aquela pontinha que mostra como outros Daikaiju, kaiju humanoides, estão se organizando, inclusive aprendendo padrões de inteligência dos humanos e articulando um plano secreto, ou seja, coisas ruins vêm aí, além daquele ar um pouco mais dramático, da amizade que vai surgindo entre um e outro, que aconteceria com o Kaiju número 8 ou com o Kafka. Tudo foi muito bem representado, sinceramente uma excelente conclusão. Falando da conclusão em si, a gente continuou exatamente da praticamente execução, ou talvez execução do Kafka, ou Kaiju número 8, e quem estava ali para testá-lo, acho que a gente pode falar melhor essa palavra, já que sabemos o que aconteceu, foi o general Isao Shinomiya, pai da Kikoru Shinomiya, que é colega, amiga do Kafka, e assistia aquilo tudo muito apreensiva. A gente viu que no momento em que o Kafka começou a ser golpeado pelo general Shinomiya, que usava uma arma numerada, a primeira que apareceu, mas nesse episódio teve mais uma, de um Kaiju, Daikaiju número 2, a presença dele junto com aquela arma para o seu corpo de Kaiju, do Kafka, passou a ser igual a um inimigo perigosíssimo, Kaiju. E aquela parcela pensante do Kaiju que envolveu o seu corpo assumiu o controle pela primeira vez. Pensando apenas de forma quase irracional, pelo que a gente viu no episódio passado, as palavras matar, matar, matar em direção àquele que por instinto achava que era um kaiju. O próprio Kafka, durante grande parte desse episódio também, ficou preso dentro de si mesmo, não conseguindo assumir as funções do corpo. O anime ainda não trabalhou nessa temporada qual a diferença do Kafka, da assimilação dele com o outro kaiju, ou desse kaiju em si, ou dele por si mesmo, para que essa combinação não tenha resultado num controle total do kaiju sobre o corpo humano, como a gente viu, por exemplo, no caso do Kaiju número 9, mais explicitamente. Seja pelo motivo que for, nessa situação em específico, que o corpo se sentiu atingido ou ameaçado por um grande kaiju, ele reagiu. Transformação que deixou o kaiju dele mais vermelho, vermelho com preto, símbolo que traz artisticamente até um pouco mais de cólera, agressividade, morte, sangue, raiva. Nada parecia impedir esse monstrão que ia em direção ao general sem parar. A gente vê que esse general realmente faz jus àquele que foi o único que conseguiu dominar a arma numerada número 2. Ele consegue contragolpear, desviar, produzir danos, inclusive, no corpo do Kaiju número 8, utilizando um golpe específico do próprio Kaiju, Daikaiju número 2, pelo que a gente vê. A sequência de luta é emocionante, eles conseguiram construir de maneira que, quem não tem spoiler,
pensa talvez até o final que, no mínimo, o general tá correndo um risco de vida seríssimo, quiçá ele poderia morrer com a filha assistindo mais um dos seus pais morrendo para um kaiju dessa vez, um kaiju que ela resolveu confiar, de um cara que ela deu seu voto de confiança. E por mais que tudo parecesse sob controle, a gente vê a arena quase desmoronando ou sofrendo bastante com os danos dessas duas forças se combatendo, cada vez mais o kaiju se regenerando e conseguindo ir para cima, produzindo um ferimento no tronco do general que parecia bem grave. E somado a isso, a gente tem a informação que é muito relevante durante a batalha de que, esse general podia ter acabado com o Kafka, com o kaiju número 8, quando ele ainda estava em forma humana, quando ele ainda se recusava a se transformar. Por que então ele resolveu combater e dar toda essa brecha para o kaiju se mostrar, ver a sua força e ver até onde ele ia? Talvez aquele mínimo instante em que a Kikoru Shinomiya teve uma microcoragem de expressar os seus sentimentos mais emocionais, não tão fria e cheia de hierarquias para o seu pai, dizendo que ela ainda confiava no Kafka. Sim, talvez isso tenha sido um gatilho, uma pequena fagulha para que o seu pai tivesse um pensamento de, ok, vamos testar esse cara, talvez ele sirva para outros propósitos que não apenas transformá-lo em uma arma, só que o risco era gigante, porque realmente o Kafka não conseguia controlar aquele corpo, ele sentia a culpa, ele viu o general sendo cada vez mais ferido e acuado num canto, praticamente certo de que morreria pelas suas próprias mãos, sem poder fazer nada, a sua filha sofrendo, imaginando o momento que então ela precisaria matar aquele kaiju. Mas seja como for, o episódio deixa claro que o fator Kafka, a sua força de vontade e o ímpeto dessa vez de não se deixar falhar quando ele era extremamente necessário foi fundamental para que ele conseguisse parar as ações do seu próprio corpo kaiju e evitasse a morte do general. E diferente do mais básico do clichê, que seria o Kafka se soltar dessas amarras dentro de si, parar o soco final e mortal quando ele estava chegando no pai da Kikoru, ele volta o golpe para si mesmo e ele mira para acertar o seu próprio corpo humano. Um auto-sacrifício que significaria: eu prefiro morrer assim do que me tornar um kaiju. Um kaiju que, como a gente viu nas lembranças dele ali, mais novinho com a Mina, que foi inclusive aquela que lhe deu um foco, uma esperança para que ele saísse desse torpor que o prendia dentro de um corpo monstruoso, lá na infância ele se sentiu incompetente, insuficiente por não conseguir ajudar aquela menina que chorava tanto porque perdeu pessoas queridas para um kaiju. Ele não se transformaria, não seria controlado, e não o entendam mal, ele não quer morrer, muito pelo contrário, ele quer sobreviver, continuar na força de defesa, chegar a alcançar a Mina, mas não desse jeito, não indo contra todos os seus princípios e contra o seu lado humano que ele faz questão de manter. E é isso que faz não só ele cair desacordado, voltar à forma humana e quase ser executado por outra pessoinha que aparece ali, um capitão da divisão 1 com outra arma numerada número 1, mas que dá uma virada para que o pai da Shinomiya, o general, tivesse uma decisão contra todos ou a maioria dos outros oficiais superiores em relação ao destino do Kafka. Ele é redirecionado para ser curado, tratado, enquanto a decisão sobre a sua execução ou não estava correndo. A Mina já estava no quartel-general, chamada para dar apenas o seu depoimento frio e objetivo sobre aquele que fazia parte da sua divisão, e ela sim o faz, apenas como observadora, ela não tem um assento, ela não faz parte daquela decisão. Dizem, inclusive, para ela que a declaração dela não teria real ou direta influência sobre o destino do Kafka. Ela começa falando de maneira realmente objetiva sobre por que e quem deu chance para que ele entrasse na força de defesa, sobre como ele ajudou em diversos momentos, achando órgãos reprodutores de kaijus, defendendo inúmeras vezes colegas do seu próprio time, acabando com uma bomba que poderia ter exterminado toda a terceira divisão, mas se fosse depender da maioria daqueles votantes naquela mesa, ele seria sacrificado e transformado em uma arma de qualquer maneira. Só que, como todos os outros que a gente vê no episódio, tenentes, companheiros do Kafka, o próprio Reno, é claro, torciam para que o Kafka de alguma forma tivesse uma saída, que ele sobrevivesse, que ele não fosse condenado à morte. A Mina não era diferente. No medo, na emoção do momento, ela fala, no final, que algo que ela tem certeza que diferencia o Kafka e o torna humano é o seu coração. Bem abstrato, bem emotivo, até dão uma zoadinha, uma repreensãozinha nela por causa disso, mas existe uma pessoa que estava quieto, ouvindo aquilo tudo e já tinha sua decisão mais ou menos modificada, a única pessoa naquela mesa que precisava escutar exatamente o que ela falou.
Na decisão final, conforme a gente descobre junto com o Kafka, o general Isao Shinomi, aquele que quase morreu na mão do Kaiju número 8, decidiu dar mais uma chance de observação. E se você para pensar no discurso e a justificativa que ele deu, mesmo que arriscada, é uma estratégia que faz sentido porque cada vez mais estão surgindo Daikaijus, como o Kaiju número 9, como o próprio Kaiju do Kafka número 8, e quem garante que eles não vão surgir mais vezes? Outros Kaijus humanoides que produzem danos seríssimos e que eles da força de defesa talvez não consigam combater simplesmente com uma arma transformada a partir do corpo do Kafka que fosse. Talvez ter alguém com potencial tão grande de lutar, tão grande de batalha, mesmo como um Kaiju, isso pode ser a chave para a resolução de muitos conflitos. É claro que não dá para confiar 100%, até porque ele está sendo voto vencido pela maioria. Ele parece que usou o seu poder de hierarquia para decidir sobre os outros, mas o Kafka, ainda assim, não voltaria para a força de defesa normalmente. Ele vai passar agora por um período de ser analisado e precisar se esforçar ainda mais para provar que ele pode ser útil e precisa estar na força de defesa, lutando contra Kaijus e assim ser indispensável mesmo quando talvez essa informação vazar para o público. Tem uma parte disso de vazar para o público a informação de existir um Kaiju que inclusive tem a forma de um ser humano, que é muito perigoso. A gente vê isso desde Devilman, da história do mangá mesmo, que quando os seres humanos acreditam que o monstro e que o inimigo pode ser o seu vizinho, uma pessoa comum que está ao seu lado, não vai aparecer simplesmente como um monstro estereotipado de físico diferente, isso cria uma histeria, uma sensação de perigo, loucura, que pode acabar trazendo uma zona de caos na própria sociedade, fora toda a crítica contra a força de defesa, como que eles vão confiar se eles estão usando um próprio Kaiju para combater Kaijus. Para que não exista uma confusão, reclamações dentro da força de defesa e fora dela se isso vazar, o Kafka vai precisar trabalhar muito mais. É claro que o general tá dando esse voto de confiança, a gente vê que ele tá sentado no hospital, ali do lado da cama do Kafka, sem nenhuma grande proteção. O Kafka, inclusive, acorda e a primeira coisa que ele sente é alívio pelo general estar vivo e ele não ter matado ele sem querer. E uma baita cicatriz onde ele se atingiu o seu próprio corpo humano para evitar que uma tragédia de fato tivesse ocorrido. O próximo arco que vai ser adaptado é justamente o arco Arma Kaiju, ou seja, o arco em que essa nova posição do Kafka vai começar a ser testada, trabalhada e outras coisas acontecerão. E o episódio ainda deixa aquele micro ganchinho mostrando que o Kaiju número 9, por exemplo, está aprendendo todas as formas de inteligência e organização da sociedade humana, já achando aquilo extremamente fácil, conseguindo compreender, até segundo ele diz, os planos da própria força de defesa e assim organizar o plano deles, plural, que vem aí. Ou seja, existem outros, sim, vindo, talvez com tanto ou mais força do que esse próprio Kaiju número 9, e ter um Kaiju fortão do lado da força de defesa pode vir a calhar. Mas será que o Kafka vai conseguir manter esse controle sempre? Não é mais uma certeza, por exemplo, que a Kikoro tem. Agora ela sabe que ela precisa ficar mais forte, diferente do Reno, que quer ficar mais forte para conseguir também salvar o Kafka e não apenas ser defendido por ele. Ela, entretanto, quer ficar forte o suficiente para, se precisar, acabar com a vida dele, sim. Bom episódio, boa finalização, boa expectativa para a próxima temporada. Como eu disse, o próximo arco já trata exatamente desse assunto. A expectativa é que a adaptação trabalhe os 2 próximos arcos do mangá, mais ou menos a quantidade de episódios e capítulos adaptados que tivemos nessa primeira temporada. O estúdio é o mesmo, portanto a qualidade de produção deve se manter equivalente, se não houver grande mudança de equipe, coisa e tal que a gente deve saber mais à frente. Agora, data, eu acredito que realmente no mínimo 1 ano para isso acontecer. Se não for no final de 2025, deve vir só em 2026. Infelizmente a gente tem que aguardar porque o anúncio foi feito de forma crua. Não temos qualquer outro detalhe em relação a isso. Me conte aqui embaixo o que você achou dessa temporada como um todo. Eu fiquei muito satisfeita, foi uma jornada incrível, feliz e muito melhor de ser junto com vocês no nosso Sabaiju. Muito obrigada pela companhia de vocês em todos os sábados, domingo, às vezes segunda, quando saía o vídeo, vocês sempre estavam aqui. Obrigada por toda a compreensão nesse período meio instável de posts aqui no YouTube. E se você chegou por causa de Kaiju número 8, primeiro, já se inscreveu? Verifica que o YouTube tira a tua inscrição o tempo todo e, assim, gente, não custa nada pra você. Eu preciso chorar pra você clicar nesse botão? Segunda coisa, fique aqui, acompanhe os próximos vídeos, novas dicas, novos comentários de animes e mangás neste canal. Sendo assim, espero você em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!